Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Tatagiba, eu sou Head de Produtos na Inticom Solutions e hoje eu vou apresentar para vocês a única solução de gerenciamento de escalas, produtividade e compliance SAP Industry Cloud. Primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre a Inticom, uma empresa de tecnologia líder na gestão de pessoas no mercado de apoio marítimo brasileiro. Nesse slide, há alguns números que ilustram bem a atração da companhia, mas eu queria chamar a atenção para dois números: os 55% de market share nesse mercado de apoio marítimo, além dos 30% de redução de custo com recursos humanos através do uso da solução BluePax. Agora, sobre o BluePax, trata-se de uma solução para empresas que atuam em operações complexas e necessitam planejar escalas de trabalho e treinamentos para funcionários, de forma a manter níveis ótimos de produtividade e mitigar riscos relacionados à compliance, considerando as variáveis como férias e afastamentos. E como é que a nossa solução faz isso? Bom, temos uma ferramenta de planejamento onde é possível não somente planejar as escalas das equipes, mas também cadastrar todos os eventos que possam impactar na produtividade, desde atestados médicos até períodos de férias, como a gente mencionou. Como a nossa solução também é voltada para questões relacionadas à compliance, nesta mesma ferramenta, o usuário possui informações sobre as pendências de cada membro da equipe, bem como a data de vencimento dos documentos e certificados exigidos pela operação, ou pela própria função do colaborador. Entre outras funcionalidades, nossa solução de planejamento não só exibe informações relevantes, mas também traz insights para que o usuário sempre selecione o melhor colaborador para integrar uma equipe de acordo com as exigências daquela operação. Já as indicações de pendências e vencimentos de documentos e certificados no BluePack são flexíveis e podem seguir configurações variáveis. A documentação pode ser considerada válida caso o usuário anexe um arquivo como evidência a esse registro ou apenas se o documento estiver dentro do prazo de validade. Essa documentação pode ainda ter níveis de exigências diferentes. Pode ser desejável, pode ser obrigatório e pode até impedir a seleção de um determinado colaborador quando for definida como crítica. O BluePax também é uma ferramenta altamente recomendada para processos de auditoria. A situação de documentos e certificados de colaboradores da empresa podem ser verificados através da ferramenta de planejamento, como a gente mencionou, da página de detalhes do colaborador, notificações por e-mails ou até relatórios criados pelos próprios usuários que exibem apenas informações que são relevantes para aquela auditoria, para o processo necessário. Cada colaborador no BluePax possui um cadastro, uma conta onde são encontrados detalhes sobre o local de trabalho, o projeto que esse colaborador está alocado, seu cargo, seu histórico de atividades na empresa e toda a situação documental com status e nível de exigência. A última funcionalidade que eu queria destacar nesse vídeo é o controle de colaboradores terceirizados. No BluePax é possível convidar parceiros fornecedores para que, através da própria ferramenta, eles forneçam a documentação exigida para esse fornecedor e é possível até mesmo liberar um acesso para que esse fornecedor planeje as escalas dos seus funcionários. Enquanto solução standalone, o BluePax traz diversos benefícios, já que as empresas que o adotam eliminam planilhas de controle, tanto de produtividade e de compliance. Contar com uma solução em nuvem que integre as equipes responsáveis pelo planejamento das atividades, a equipe responsável pelo controle dos documentos, a outra equipe que fica encarregada do agendamento de treinamentos e a equipe de definição de exigências, geralmente um setor de segurança, evita atrasos nas operações e mitiga diversos riscos relacionados a operações que têm muitas exigências. Já num cenário em que o BluePax está inserido no ecossistema de soluções SAP, esses benefícios são potencializados. Os dados dos colaboradores que são fundamentais para a utilização da nossa solução são importados e são atualizados em tempo real, quando é utilizada uma solução de RH como o SuccessFactors, por exemplo. Os projetos que são gerenciados pela empresa, se já cadastrados num RP como o S/4HANA, por exemplo, podem estar integrados com o BluePax sem que seja necessário redundância de informações. Em um cenário em que contratos com fornecedores de mão de obra terceirizados seja gerenciado pelo Fieldglass,
O onboarding desse colaborador terceirizado pode ser feito na solução SAP e os seus dados utilizados no Glopex para o planejamento. Caso informações de status de documentos certificados também estejam sendo gerenciados em uma solução SAP, isso pode ser replicado automaticamente no Glopex através de uma integração para que não exista retrabalho na atualização dessa documentação. Já os dados gerados através das ferramentas de controle do Glopex e de planejamento podem ser integrados com soluções SAP numa integração de saída para serem aproveitados numa solução de folha de pagamento ou numa ferramenta de analytics. Nesse slide, é possível visualizar de forma clara como o Glopex se posiciona em uma empresa que adote o conceito de empresa inteligente que o SAP vem trazendo. Nesse cenário, as soluções SAP ficam responsáveis pelos processos tradicionais, como finanças, compras, recrutamento e seleção, gestão dos fornecedores, enquanto o Glopex atua como uma solução integradora que utiliza esses dados para planejamento de escala e controle de documentos certificados, bastante voltado para compliance ou a mesma produtividade de terceirizados, num nicho específico para equipes que têm essa demanda. Agora vamos dar uma olhada na própria aplicação para que a gente ilustre bem esses conceitos que nós abordamos na apresentação. Essa tela que está carregando, que é a nossa ferramenta de planejamento, trata-se de uma timeline, onde cada sessão que é visualizada aqui, que foram comprimidas, elas tratam-se de um projeto. Quando ele é expandido, é possível verificar os colaboradores que estão executando ações. O período em rosa é um período de trabalho, o período em cinza é um período de folga. Para que seja incluída uma atividade para esse colaborador, é bastante simples, é só clicar na data em que a atividade começou. Aqui, por exemplo, um treinamento, e o treinamento já fica registrado nessa ferramenta de planejamento. É possível também registrar eventos não só para o próprio colaborador, mas também para uma equipe. Então, aqui, por exemplo, posso acessar a linha do próprio projeto, definir que toda essa equipe, durante o período de folga, vai ficar trabalhando mais 5 dias extras, por exemplo. Posso incluir aqui a quantidade de dias. E aqui uma informação, os insights que mencionamos. Quando os colaboradores, para preencher as funções, eles são exibidos, o Glopex ele indica quais são os sugeridos, por já estarem em compliance com todas as exigências, e os colaboradores que não estejam em compliance, ele indica qual é o problema. Então, esse colaborador tem uma certificação que está pendente. Vou selecionar os colaboradores a título de ilustração e salvar a atividade, que já vai ficar cadastrado aqui na timeline, como acontece com o cadastro das atividades individuais. Já cadastrei 4 eventos para 4 colaboradores em poucos cliques. Já os projetos terceirizados, que estão sendo ilustrados aqui, também podem ser gerenciados. Esse planejamento ele pode ter sido realizado pelo fornecedor e a própria empresa pode definir um colaborador para supervisionar um projeto terceirizado. Então, é possível fazer essa gestão por aqui, por essa ferramenta de planejamento também. Estamos visualizando os projetos, mas é possível também fazer a visualização por locais de trabalho. Então, se eu fizer um filtro aqui para verificar o FPSO, né, uma embarcação que estamos verificando divididos por projeto, nós temos as informações de tudo que está acontecendo neste local de trabalho, todas as atividades, todos os eventos. Nessa ferramenta de planejamento também há informações sobre as exigências. Então, temos um alerta ao lado do nome do colaborador, indicando que a Elizabeth tem uma pendência. Então, existem atividades e a Elizabeth tem pendência, então eu já sei que posso ter algum problema durante essas atividades. E quando o documento está vencendo durante o período, também é uma indicação. O atestado de saúde ocupacional da Ana está vencendo dia 8/5. Lembrando que esses colaboradores eles podem ter sido importados, estar integrados com uma ferramenta de RH como o SuccessFactors, e cada um deles possui uma conta no Glopex. Então, quando eu acesso o menu de Employees, eu tenho uma listagem que eu posso filtrar. Aqui eu estou vendo apenas os operadores de carga desse projeto.
acessando um especificamente, eu tenho acesso às informações básicas, um resumo das informações das atividades que foram executadas e que estão planejadas para esse colaborador. Aqui, na parte de documentação, eu tenho a visualização de todos os documentos que estão cadastrados para esse colaborador, o nível de exigência desse documento e o status. Para certificado, a mesma coisa. Abrindo aqui, né, expandindo essa visualização, eu consigo editar ou cadastrar um documento ou um certificado que não tenha dados. E na parte de atividades do profile desse colaborador, eu vou ter acesso a todo o histórico de atividade que já aconteceu, toda a jornada dele pela empresa. Então, atividades que já aconteceram, que está acontecendo agora, e as atividades futuras. Aqui nessa parte de documentação, eu vejo especificamente de um colaborador, mas se eu precisar ter informações sobre o status de documentos e certificados de toda a empresa, ou de um grupo de colaboradores, eu posso criar um grupo de notificação e aí ser alertado mensalmente, a cada dia 5, sobre os certificados de NR, que eu vou receber esse e-mail. Eu vou receber uma lista de todos os colaboradores cujo certificado é obrigatório, certificados vencendo em 30 dias e os vencidos, e quando eu salvo, isso fica gravado para que eu receba por e-mail essa notificação. O Glopex, enquanto solução integradora, ele tem o potencial de ser utilizado por vários departamentos, né? Um departamento que utiliza para controle de documentos, outro para planejamento de escalas. Então, para isso, nós temos diversas permissões para que sejam criados grupos de usuários apenas com ações específicas. Então, por exemplo, se eu criar um grupo de usuário que vai visualizar os employees e que vai gerar relatórios, os usuários dentro desse grupo não vão ter outras ações, vão ter permissão de visualização, então posso criar o grupo de acordo com as minhas necessidades. Quando eu tenho a permissão de criar relatórios, eu posso acessar o menu de relatórios e fazer a criação diretamente através desse botão, e eu posso criar da forma que eu precisar. Eu vou acessar um relatório de documentos certificados, um relatório de compliance, em que eu tenho a visualização, a lista com status, com vencimento de todos os colaboradores, e outro tipo de relatório que é possível gerar no Glopex é um relatório de eventos, em que eu faço a visualização de tudo que aconteceu dentro de um período de tempo. E para criar o relatório, eu tenho um conjunto de filtros que eu posso definir. Então, aqui eu tenho atividades acontecendo do dia 1º de maio até o dia 30 de junho. Durante esse período, atividades somente que aconteceram no FPSO Starlight, um local específico. Então, definindo meus filtros, eu posso definir as colunas que vão ser exibidas, com as informações, apenas as informações necessárias. Então, por exemplo, posso adicionar dias para finalizar. Quando eu gero o relatório, as colunas que eu escolhi já ficam listadas por aqui e eu posso ter o controle que eu precisar. Esse relatório aqui, os resultados desse relatório, eles podem ser importados para o dashboard, e aí quando eu acesso o dashboard, eu já tenho essas informações diretamente na página inicial e eu posso acessar diretamente por aqui o relatório. Nesse dashboard também, nós temos algumas outras informações que podem ser utilizadas para tomada de decisão, um resumo dos últimos colaboradores importados, e aqui, nesse gráfico, é possível eu visualizar algumas informações de atividades específicas. Então, por exemplo, em abril eu tive 13 dias de indisponibilidade. Então, se por acaso em maio eu tiver 50 dias, houve uma variação ali anormal e eu posso acessar a ferramenta de planejamento, verificar o que ocorreu e tomar ações, né? Em termos de software, eu acho que é isso que a gente precisava mostrar para ilustrar bem os conceitos que a gente passou pela apresentação. Aqui tem um link para o nosso último webinar, onde a gente ilustra um caso específico de utilização do Glopex, com QR Code, só escanear e já é direcionado diretamente para o nosso webinar. E é basicamente isso. Espero que as informações que nós passamos sejam interessantes para vocês. Espero ter resumido bem a nossa solução Glopex.
Aqui estão as informações dos nossos contatos. Muito obrigado.